Nosso boa tarde a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja conosco e aproveitarmos esses momentos para refletirmos em torno do Evangelho do nosso Mestre Jesus, abrindo a nossa mente e acalmando o nosso coraçãozinho. Estamos vivendo hoje o último dia do ano de 2022. Chegamos ao final do ano, período que a maioria das pessoas adoram. Adoram pelo 13º, pela festa de Natal, de ganhar presente, pela festa de Ano Novo, né? Que é muita bebemoração. Aí nos lembra as férias, o carnaval e etc. Então, o final do ano é uma alegria maravilhosa, para todos aqueles que se satisfazem em torno da materialidade. Para aqueles que já começaram a refletir um pouco acerca da sua vida, da sua existência, de si mesmo, começam a refletir no final do ano. Planejei muitas coisas em 2022. Será que eu consegui realmente realizar? Será que eu consegui colocar em prática os meus planejamentos? Aí já vem aquela culpinha, né? Não fui tão sério quanto deveria. Fui um tanto quanto negligente, deixei passar, levei com a barriga uns certos minutos, certos instantes da minha vida, muitas coisas, etc. e tal. Mas a verdade é que estamos aqui e conseguimos vencer. O ano de 2022 foi um ano bastante turbulento para todos nós, Não só se falarmos em termos de pandemia, mas também em termos de eleições presidenciais. Então tudo mexeu muito conosco. O saldo foi um saldo que espero e devemos esperar que tenhamos aprendido com a lição da pandemia, com a lição das eleições e etc, etc. Mas é um momento também que nós temos que ver o final do ano. É um momento que nos lembra o nascimento de Jesus. E aí parece que o Espírito do Cristo se aproxima do nosso coração. E a gente vê pessoas totalmente refratárias se abrindo para doações, se abrindo para o compartilhamento. Será que o Espírito do Cristo se aproxima dos nossos corações somente nessa época do ano? Logicamente que não. Ele está sempre conosco. Nós é que não o sentimos devido às nossas imperfeições. Mas Ele está muito próximo de nós. E Ele é o nosso Consolador. Refletindo ainda sobre as questões do Ano Novo, aqueles que ainda estão refletindo, estão vendo que as dificuldades, as dores, ainda nos acompanham, embora muitas vezes a gente queira afogar, apagar a consciência, anestesiar a consciência, se envolvendo em toda essa materialidade, toda essa movimentação, algo nos puxa, porque as dificuldades nos encontram, mesmo na comemoração das festas de fim de ano. Muitas famílias não terão a presença física daquele ente querido que em anos anteriores estavam ali conosco. Quantas divergências familiares, talvez muitos não possam se reencontrar, porque ainda não conseguiram se perdoar pelas idas e vindas e dos encontros e dos desentendimentos
durante o ano. Não, eu não vou porque eu vou encontrar o fulano, porque eu vou encontrar o ciclano, né? Tudo isso nos leva a refletir. E tudo isso nos causa dor. Mas nós não estamos órfãos, não, né? O Cristo está ao nosso lado, né? O Cristo é aquele irmão mais velho. Sabe, nas famílias, quando falta o pai, falta a mãe, aquele irmão mais velho que abraça os irmãos menores, pois esse é o Cristo. Este está sempre ao nosso lado. Não importa as dores, as dificuldades que nós venhamos a encontrar, né? Ele está sempre do nosso lado, né? Mas quem tem que fazer o esforço somos nós. Então ele nos diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Jesus é o nosso amigo incondicional. O nosso irmão Divaldo Siqueiro está nos relembrando. Nosso amigo incondicional. Sabemos que os nossos amigos aqui encarnados, nem sempre a gente pode contar com eles, como nem sempre eles podem contar com a gente, porque temos as nossas atividades, né? E os nossos afazeres. Mas Jesus está sempre ao nosso lado. Mas ele impõe uma condição para que possamos aliviar as nossas dores, né? Então ele fala em jugo. O jugo é a lei. Mas essa lei é suave, porque prescreve única e exclusivamente a prática do amor e da caridade. É pesado amar? É pesado praticar a caridade? É pesado fugir do nosso egoísmo, sair de dentro de nós mesmos, para poder olhar o nosso irmão com olhos de irmão? Embora ele tenha votado no candidato B e nós gostamos do candidato A e vice-versa. Embora ele pense diferente de mim. Embora ele me persiga, embora ele me calunie. Não é fácil. É verdade, não é fácil. Todos nós temos as nossas imperfeições. Mas é um desafio que nos cabe, que nós estamos sendo chamados a olhar todos indistintamente como irmãos, independente do credo, da raça, do partido político, das cores futebolísticas, etc. Olhar a todos como irmãos. Amar a natureza, respeitar a natureza, respeitar os animais, as plantas. Esse é o amai-vos que o Cristo veio nos ensinar. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E como eu vos amo, porque Ele continua nos amando. Ele continua de braços abertos nos esperando para aliviar as nossas dores, aliviar o nosso fardo. Jesus nos prometeu um Consolador, porque Jesus esteve encarnado entre nós. Ele se fez homem, desceu das esferas mais sublimes para nos trazer o seu evangelho de amor. Mas ele não poderia ficar eternamente conosco. Chegou o momento em que ele disse aos seus apóstolos: eis que eu devo retornar ao meu Pai. Eu volto e quando eu estiver com meu Pai, eu vou preparar um lugar para vocês, para todos nós.
E Tomé pergunta a ele: Senhor, nós não sabemos o caminho, como é que nós vamos chegar lá? Sempre a questão da materialidade, né? Quando nós nos referimos aos ensinamentos de Jesus, Jesus veio para nos iniciar na vida futura, né? Para nos retirar da materialidade e fazer com que a nossa espiritualidade possa florescer. Então ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E ele esteve todos aqueles 3 anos aos lados dos apóstolos e ele diz: ainda não me conheceis. E de fato foram conhecer muito depois. Mas ele disse: não vos deixarei órfãos. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, porque eu não posso ficar eternamente convosco. Eu tenho outras atividades. Estarei retornando ao plano espiritual, mas não deixarei órfãos. Então esse outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Esse não vai ficar 33 anos como ficou Cristo. Esse veio, de fato, para ficar. Quem será esse Consolador? Eis a grande dúvida. Mas a resposta está aqui. Não vamos fazer grandes elucubrações para chegar a uma resposta bem simples que o próprio Cristo nos deu. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. O Espírito de verdade. Então já entendemos aí que é um Espírito que ficará eternamente conosco, né? Já não é uma personalidade, como aconteceu, né, na primeira revelação de Deus aos homens, através de Moisés, né, que recebeu no Monte Sinai o primeiro código moral, os 10 mandamentos, né? A primeira revelação de Deus aos homens, né? Foi então na personalidade de Moisés. A segunda vem na personalidade de Jesus. Jesus, o nosso amigo incondicional, trouxe o ensinamento do amor, que é o objetivo maior de nossas vidas. Aprendermos a nos amar para podermos amar o nosso semelhante. E esse Espírito de verdade vem e fica eternamente conosco, não uma personalidade, mas um Espírito que se chama de verdade, né? E que nós podemos entender como uma falange de espíritos benfeitores da humanidade, que nos traz os ensinamentos agora, né? Através da doutrina espírita, através da codificação espírita, né? Os ensinamentos para nós que já estamos agora um tanto quanto mais maduros, né? Para compreender o ensinamento que o Cristo nos trouxe, né? E que não pôde falar de forma tão aberta, né? Porque nós não estávamos ainda tão preparados para receber este ensinamento, né? O mundo não o conhece. Não são todos que estão preparados para receber esta mensagem. Para muitos, esta mensagem entra por um ouvido e sai pelo outro. Para uns, esta mensagem chega e na hora, no momento, ela parece tão importante, tão maravilhosa, mas depois a vivência, os cuidados do mundo, os chamamentos da materialidade fazem com que essas palavras se percam. Em outras, ouve-se essa mensagem
E parece que essa mensagem já estava ali dentro, ela apenas desperta e já compreendem, né? E já se engajam, né? E esta mensagem, como diz na parábola da semente, né? Ela rende frutos, porque já havia uma base preparada, e esta base não foi preparada por acaso, ela foi preparada por aquele que compreendeu a importância deste ensinamento. Então o esforço é de moto próprio, né? Cada um pode chegar a esse entendimento, desde que queira, utilizando a força da vontade. Porém o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então tem muitas coisas que o Cristo não pôde ensinar. E tem muitas coisas que o Cristo ensinou e nós esquecemos. Aí a gente se pergunta, mas quando o Cristo esteve aí há 2000 anos, eu nem estava aqui. Lê do engano. Somos espíritos imortais. Somos milenares. Já vestimos vários corpos, várias etnias. Já falamos várias línguas. Já vivemos em várias civilizações. Portanto, a mensagem do Cristo para nós não é nova, não. Não é tão nova assim. Se nós pararmos um pouco para refletir, quando tomamos conhecimento da mensagem do Cristo, nenhum de nós é o mesmo depois do contato com essa mensagem. Agora, de fato, vamos agir de acordo com a mensagem? Ou vamos tentar dar um jeito de esquecer a mensagem e seguir a nossa vida do jeito que nós achamos que é a vida? Dentro do nosso entendimento, né? E não vamos buscar mais luz? Será que nós já paramos para refletir? Quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Partindo daqui, para onde eu irei? Muitas poucas pessoas param para refletir em torno disso. Vivemos quase como ligados num piloto automático, né? De fazer as coisas naquela sequência, tocando a nossa vida, sem muitas vezes, até antes de dormir, darmos uma pequena revisada no nosso dia, nas nossas ações, como é que foram os nossos relacionamentos, dentro de casa, no trabalho, na escola, na rua, com os vizinhos. Não paramos muito para refletir em torno disso. Então esse Consolador, ele vem, né, para nos ensinar muitas coisas, né, e para nos fazer recordar aquilo que já foi ensinado e que nós esquecemos, tentando anestesiar a nossa consciência. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor o bem do mal. É para isso que nós estamos reencarnados. E para isso que nós vamos reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias, para podermos nos dar conta, né, desta realidade. Quando o espírito retorna à vida primitiva, volta ao plano espiritual, que geralmente nós chamamos de desencarne, toda a sua vida passada se desdobra à frente dele. É como se passasse um filme na nossa mente, depois de encerrado a nossa existência aqui na Terra, passasse um filme onde nós nos vemos como o ator principal praticando atos, né? E nós vamos
nos vendo praticar aquele ato, vamos nos arrepiar, né? Vamos com certeza nos arrepender daquilo que nós fizemos, né? Então o Espírito vê as faltas que cometeu e que são a causa do seu sofrimento, que geralmente se reclama, né? Se reclama da vida, de tudo e de todos, sem se dar conta que nós somos os responsáveis, os únicos responsáveis. Somos os únicos responsáveis pelo nosso futuro. Temos nas nossas mãos a chave da felicidade. Sabemos que a felicidade é amar, mas não conseguimos ainda amar em toda a plenitude. Temos então a oportunidade, né, de agir segundo o nosso entendimento. Então somos livres para semear. Se quisermos semear, podemos semear. Se não quisermos semear, não somos obrigados a semear. Agora, o que semearmos, nós vamos colher, é da lei. Se não foi semeado nessa existência, as dores, as dificuldades que nós encontrarmos pela frente, há de estar numa outra existência. Porque Deus é justo e não nos apresentaria uma conta que nós não gastamos, que nós não bebemos, que não tem nada a ver conosco. Se Deus é justo e nós nos revoltamos com a cobrança que a vida nos dá, estamos sendo ingratos. Porque o que nós chamamos de cobrança é a oportunidade de resgate das nossas faltas. Quem eu machuquei, eu tenho que fazer o curativo. Quem eu abandonei, agora é o momento de eu receber. Na maioria das vezes como filho. E na maioria das vezes um filho ingrato, porque é assim que tem que ser. Eu escorracei, agora ele vem e quer me escorraçar. E eu posso fazer de tudo. Dependendo do estágio que o espírito se encontra, pode ser que chegue ao final da encarnação sem entendimento. Agora, onde um compreendeu, onde um entendeu que deve fazer a sua parte, independente do que o outro faça, que o ame, né? O ame incondicionalmente, né? Já está melhorando. Porque aí um lado já ajudou, já procurou fazer o acerto. Então nós vemos as nossas falhas, né? Então compreendemos que a posição que ocupamos é justa e buscamos então uma outra existência em que possamos reparar a que acaba de transcorrer. Então a vida é assim, né? Viemos aqui, reencarnamos, né? E as contas que nos são apresentadas são nossas mesmas. É a nossa oportunidade de resgate, mas nos revoltamos por falta de entendimento, por falta de compreensão, por não entender o que é a verdadeira vida, que a verdadeira vida é a vida do Espírito. Aqui nós estamos apenas de passagem, isso aqui é apenas uma existência, né? Muito importante para que nós possamos dar esse salto, essa compreensão, né? Sabemos que as coisas não acabam em pizza, que a cada um será dado segundo o seu mérito, segundo as suas ações. E aí a gente para de se revoltar, para de reclamar, né? E começa a fazer o nosso trabalho interior, né? Essas questões foram retiradas do Livro dos Espíritos com referência ao esquecimento do passado. Advento do Espírito de verdade. O Espiritismo então vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Então, como nós comentávamos, Jesus se utilizava, né, da forma de comunicar através de parábolas.
de histórias. Então, contava histórias, né, segundo o público que ele tinha, né. Para agricultores, ele falava então na semente. Para os financistas, ele dizia: dá conta da tua administração, né? E assim ele usava esta forma, né, de figuras, né, falando diretamente, né, para que as pessoas compreendessem diretamente. Agora o Espiritismo nos traz então, sem figuras, sem alegorias, os ensinamentos do Mestre de uma forma clara e objetiva, porque estamos maduros para compreender, né? Já passou o momento dos fenômenos, né? Já passou o momento, né, da curiosidade, né? Já passou o momento do ensinamento, estamos no momento da prática das ideias, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos. O que ele falou para os fariseus, né, que chamavam ele de mestre, né? Vós me chamais de mestres, mas não seguem os meus ensinamentos, né? É muito simples, né, chamar Jesus de Senhor e de Mestre, né? Jesus ensina, 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 e nós não praticamos nada daquilo que Jesus ensina. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Ouçam os que têm ouvidos de ouvir. Jesus sabia que no auditório que o escutava, nem todos tinham condições de compreender. Então ele tinha dois tipos de discurso. Um exógeno, que era para as pessoas no geral, e um exógeno com S, que era então para falar com os seus discípulos. Seus discípulos ele falava abertamente, né? Até tem uma passagem que diz: por que, Senhor, fala com eles por parábolas e conosco tu fala tão abertamente, né? Que vós têm condições de compreender, eles não têm. Então tem que falar de uma forma como se fosse a crianças, dando exemplos, figuras, né, alegorias, para que pudesse ser compreendido. Ouçam os que têm ouvidos de ouvir. Nem todos tinham condições de compreender. Mas uma vez escutadas as palavras, elas não fogem, não, elas ficam na mente da criatura, elas ficam no coração. Em algum momento, esta semente que ali foi colocada ela vai germinar, com certeza. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Né? Que mistérios são esses? Né? Não existe mistério. Né? A doutrina espírita é bem clara. Né? Não admite milagres. Porque milagre seria a quebra da lei divina. E não pode haver a quebra da lei divina. Deus não pode derrogar a sua lei. Né? Então, se falam em milagres, né, é algo então que foge do conhecimento da maioria, né? Que a ciência de repente ainda não pôde explicar, mas acreditar em milagres seria acreditar que algo pudesse contrariar a lei de Deus, e isso é impossível. Então, certos mistérios são lançados, mistérios para quem não tem condições de compreender. Né? Aqui, à medida que a ciência evolui, né, os mistérios vão se desfazendo, né? Naturalmente. Né? A luz da ciência vem lançando luz sobre a religião. E a religião aproveita da ciência. E a ciência aproveita da religião. Portanto, são duas forças que devem andar de mãos dadas e não antagônicas, como a gente tem visto aí. Mas vamos dar tempo ao tempo. Né? A ciência é a grande alavanca, né, que nos explica a questão material.
né? E a religião nos dá o entendimento das coisas espirituais. E unidas as duas, nessa doutrina maravilhosa que nós chamamos de doutrina espírita, né? Em seu tríplice aspecto, trata da filosofia, da ciência e da religião. Então essa doutrina atribui causa justa e fim útil a todas as dores. A dor é pedagógica. Ela tem sempre o objetivo de nos ensinar. Portanto, quando sofrermos, antes de reclamarmos da dor, vamos elevar o pensamento a Deus e perguntar: Senhor, o que eu preciso aprender que eu estou passando por essa dificuldade? Nenhum de nós está só, nenhum. Todos nós temos o nosso anjinho de guarda, todos nós temos os nossos mentores, os nossos protetores, né? Eleva o pensamento, pede a Deus uma força, né? E com certeza essa força virá, sempre, sempre, sempre. Não muitas vezes da forma como a gente quer, mas se tivermos um pouquinho de entendimento, um pouquinho de paciência, né? Nós vamos ver que nenhuma rogativa ao alto volta vazia. Sempre temos resposta. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso da humanidade? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Existe vida depois da morte? Somos realmente espíritos imortais? Esse trabalho da imortalidade de cada um de nós é o trabalho de cada um na busca da compreensão de ser um ser imortal. Enquanto encarnados, temos o nosso princípio, o nosso meio e o nosso fim. O princípio que começa lá na concepção. Vai formando aquela célula ovo, e recebeu, foi fecundada pelo óvulo masculino, fecundou o óvulo feminino, gerando uma célula que vai gerar um corpo, do reencarnante, que somos nós, que estamos aqui hoje reencarnados. Então, enquanto existência, a nossa vida física tem princípio, meio e fim. Enquanto espírito, somos imortais. O espírito é sempre o mesmo, o corpo é que é diferente. À medida que nós vamos compreendendo isso, a nossa vida vai tendo um novo sentido. Porque muitas vezes, se a gente quiser se escafeder do mundo pela porta dos fundos, achando que dar cabo da sua vida resolve o problema, só vai aniquilar o corpo, vai continuar como espírito vivo, experimentando as mesmas sensações quando estava no corpo, com os problemas da mesma forma, sendo que agora o problema está ampliado, porque demos cabo do nosso corpo, não estamos mais encarnados, os problemas continuam, e criamos mais uma situação dolorosa para nós, nos revoltando contra a lei de Deus e fugindo pela porta dos fundos, não resolve nada. Então, compreender que somos seres imortais, compreender que temos um futuro, temos uma vida futura, e compreendemos que devemos abolir os prejuízos de seitas, de castas, de cores, e viver a grande solidariedade do amor, unindo a todos indistintamente. Nosso tempo vai se esgotando, mas finalmente nada fica perdido
no reino de nosso Pai. E os vossos suores, misérias, formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Olha a importância de nós compreendermos o que é da materialidade e o que é da espiritualidade. Não podemos amar simplesmente a materialidade e esquecer a espiritualidade. Não podemos nos cegar e achar que é só a espiritualidade que manda. Sim, é verdade, mas estamos encarnados, temos as nossas ocupações, a nossa parte material a atender, mas que saibamos pesar muito bem e dar a cada um o seu real valor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que tenhamos um ano de 2023 muito promissor, né? E com muita luta, com muito trabalho, porque é o trabalho e as lutas que vão nos fortalecer para os embates futuros. Muito obrigado a todos, que assim seja.